caminhoneiro. Oi, mundo! Hoje nós vamos conversar com a nossa queridíssima Ana Paula, diretamente da cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, para o De Papo com a Hélia. A Ana Paula, que é uma profissional da dança, uma produtora cultural, enfim, uma mulher que tem uma alma paraense, mas que é carioca. Ana, muitíssimo obrigada pela tua participação, seja bem-vinda. Mana, eu que agradeço. Quando o carimbó virou pertencimento no teu corpo? Então, eu já conhecia, né, um pouquinho carimbó, já tinha ouvido falar na escola e tudo. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada à arte e à cultura, minha família, né, sempre gostou muito de bloco, de carnaval, então eu cresci nesse ambiente musical e artista. Mas o carimbó entrou na minha vida mais ou menos uns 10 anos, aqui no Rio de Janeiro, quando eu conheci o Silvan Galvão, que é o meu mestre. E na época ele tinha um projeto imenso, né, que esse projeto ele ainda existe, que é o Carimbó. E aí, rapidamente, eu me apaixonei, assim, me identifiquei, me dediquei. Foi um acontecimento na minha vida e uma descoberta de uma coisa que, para mim, hoje é uma paixão, sabe? Me sinto, o pessoal me chama de carioca, porque é como se eu pertencesse um pouquinho, sabe? E principalmente ao território de Alter do Chão, né? Que é da onde o Silvan vem, foram os mestres que me acolheram, eu acolhi também esses mestres como meus mestres, então eu sempre falo nas minhas oficinas, todos os nossos trabalhos, né, tanto eu quanto meu marido, a gente fala desses mestres, sabe? Já que você falou no mestre Silvan Galvão, né? Como foi começar no carimbó com ele, com o Silvan Galvão? Foi assim, ele nos acolheu como ele acolhia todo mundo, né? O Silvan, ele tem essa coisa de abraçar e ele, né, traz a cultura nele, né, um mestre. E aí ele recebeu a gente, começou a passar, né, todos esses ensinamentos rapidamente. Eu me tornei uma monitora da dança, né, já existiam outras monitoras, como a minha mana Lorena Rosa, que foi também que é paraense, que me acolheu lá. E nós duas, a gente ficava ali de frente com a dança junto com ele. E o Silvan, ele passava as coisas pra gente, ensinava, trazia os mestres para cá, mostrava como era feito. Então, para mim, eu fui começando a conhecer essas vivências, a imaginar tudo isso através da voz dele, né? Lógico que depois eu comecei a pesquisar, né? Hoje eu pesquiso bastante, mas foi através do que ele trazia, das vivências dele, né? Ali dentro do Carimbloco, e com as pessoas, né, que também estavam lá, foi como a gente começou a ter essa iniciação, né? E o Silvan ali com aquela maestria, tanto na dança como na música, né, na percussão, ele trazia essa ambientação, é como se a gente tivesse realmente um pedacinho do Pará aqui no Rio de Janeiro, né, junto com outros movimentos que também já existiam na época, mas falando desse recorte, né? Então a gente ali tinha toda essa estrutura, né? Depois a gente começou a ter oficinas com outros mestres, começou a ter esse intercâmbio, né? Mas essa iniciação com ele foi muito importante porque era realmente isso, era como se a gente tivesse um pedacinho do Pará aqui, porque tinha muitas vivências, né? Não só de carimbó, como umbu, como o próprio boi, né? A gente conheceu, por exemplo, o Arraial do Pavulagem, que esteve aqui com a gente fazendo uns trabalhos, então a gente tinha essas vivências muito latentes com a gente, sabe? Era muito potente. Recentemente, né? Você esteve aqui em Alter do Chão. Infelizmente, nossas agências aí conflitaram, não conseguimos, né? Um tempo para Verdade. fazer essa conversa presencial. Mas me conta, como foi essa tua vivência em Alter do Chão? O que tu levastes para ir para o Rio de Janeiro que tu ainda não conhecias? Essa é a terceira vez que eu vou para Alter. Estive em Alter em 2018, finalzinho de 2018, início de 2019. E nós fomos em um grupo daqui do Rio de Janeiro para ter uma vivência, né, com os mestres. Então, todo dia a gente tinha oficina com os mestres, né, principalmente com os mestres da salvaguarda, né, do Carimbó do Oeste do Pará. Mestre Chico, mestre Paulinho, mestre Hermes, mestre Osmarino e mestre Silvan. E a gente também teve oficinas com mestre capoeira, então foi uma vivência assim, para a gente muito importante, principalmente para mim.
E a gente teve essa oportunidade, né, de estar fazendo essa imersão. Depois, em 2019 para 2020, eu voltei. E aí eu já voltei num outro lugar, num lugar de uma pessoa que estava pesquisando, que já estava começando a fazer os meus movimentos também. E agregando, né, sempre ali junto ao caminhar do meu mestre. E aí, mais uma vez, eu fiz essa imersão de novo com esses mestres, eu fui pesquisar com eles, e foi a primeira vez que eu seria convidada da Quinta do Mestre Paulinho. Então foi uma honra para mim, porque para mim é um título máximo, né, poder ser a sereia da Quinta do Mestre Sereia. E agora, a terceira vez, eu volto também em um outro lugar, e já é mais nessa questão da pesquisa, dessa aproximação com os mestres, de estar aprofundando o nosso projeto com a salvaguarda do carimbó e desses mestres, né? Para mim são os meus mestres, então o meu carimbó, ele é um carimbó tradicional, né? Então eu tento manter essa linha, porque para a gente é muito importante não se perder, porque a gente tem muitas influências aqui no Rio, né? O Brasil como um todo, com essa riqueza que a gente tem. Então, para a gente manter o carimbó, que é um patrimônio cultural e material, para a gente poder manter essa salvaguarda dele da forma que ele é feita, né? E com todos esses preceitos que ele tem. Então, foi mais nessa questão de estudo. Então, eu fiquei um pouco com o meu mestre Silvano, na casa dele, também fiquei com o mestre Paulinho, na toca, também visitei o mestre Chico, pude estar conversando também um pouquinho com o mestre Capoeira e a mestra Marcele. Eu, infelizmente, não consegui encontrar o mestre Hermes, foi muito rápido, né, na Quinta do Mestre, o mestre Marino, mas também tive uma troca com eles. E mais uma vez eu fui sereia, 2 vezes, né, lá, tanto na Quinta do Mestre Paulinho, mais uma vez, e na Quinta do Mestre do meu mestre. Então, para mim foi uma emoção dupla, né, dessa vez, tanto eu quanto a Aurélia, a gente participou tocando e dançando, então, e levando o nome do nosso projeto, né, do Quianda. Então, o que eu trouxe de lá, dessa vez, como das outras vezes, foi essa questão do mestre, sabe? Como nosso pilar, como a gente está ali caminhando junto com ele, salvaguardando o carimbó, tendo essas vivências com eles, para a gente poder chegar aqui e poder falar desses mestres, o que eles nos passam, como que é importante a gente estar valorizando esses mestres e os ensinamentos dele, e o carimbó como nossa prioridade, sabe? Então, a gente veio com essa bagagem, né, de vivências com esses mestres e de salvaguardar esses mestres, sabe? Falando em Quianda, como nasceu a Quianda Companhia Multicultural? Então, o Quianda nasceu ali na pandemia, porque com a pandemia todos os artistas, né, que viviam basicamente da arte, eles tiveram que ou voltar para sua cidade, né, tudo parou, né? E o nosso mestre, né, foi um deles, e ele voltou, né, para a casinha dele lá em Santarém, lá, no território dele, lá, ser acolhido. E a gente ficou meio que sem saber o que fazer. Nessa época, tudo ainda estava um pouco fechado, a gente fazia lives, né, a gente tinha muito esse contato, né, como agora aqui na tecnologia, mas a gente ficou naquela questão, e aí volta, não volta? Aí quando começou a se abrir, né, a gente começou a poder ter contato, sair, os movimentos começaram a voltar, a gente percebeu que a gente não estava conseguindo voltar com a mesma força com o Carimbloco, porque o pessoal já estava fazendo outras coisas, ainda estava todo mundo muito com medo, aquele receio todo da volta, né, de uma pandemia, que foi uma coisa muito séria, muito grave, e atingiu todo mundo. O Silvano, nosso mestre, ele não retornou para o Rio, e aí ele começou a fortalecer mais também o movimento dele em São Paulo, né, e para fora, hoje é internacional, né. Então a gente sentiu essa necessidade, sabe, de não deixar isso morrer. Principalmente a gente já fazia com ele, né, a gente sempre fez a questão das oficinas, né, tanto de percussão quanto de dança, então eu já tinha, né, a autorização dele para isso, porque eu sempre tive esse cuidado, né, olha, mestre, eu vou fazer isso, olha, mestre, a gente está caminhando para esse lado, e ele sempre apoiando a gente. E aí o Quianda nasceu nesse lugar de estar trazendo, né, o carimbó vivo ainda, primeiramente para a gente, depois para quem a gente está ensinando, e levando ele também para os nossos parceiros, para os amigos que estavam ali, e aí, vamos fazer uma roda, não sei o quê, e a gente fazia, e ficava naquela coisa, é o carimbloco, não é o carimbloco, então a gente sentiu uma necessidade de ter um projeto com o nosso nome, com a nossa cara, então a gente sempre fala que o Quianda, ele é um braço do carimbloco, né, ele nasce
dali desse lugar do carimbó com o nosso mestre. Então, ele também segue os ensinamentos dos mestres, né, do nosso mestre Silvan. Mas ele nasceu por isso, sabe? Por essa necessidade de fazer, de estar fazendo. Às vezes o nosso mestre não conseguia estar aqui, a gente falava, quando ele vem, vamos esperar ele vir. Então, foi mais nessa necessidade de fazer com que essa rota continuasse girando e a gente continuasse dando as oficinas e fazendo com que esse nosso carimbó e essa nossa ligação com os mestres não se perdesse, sabe? Então, e qual é a missão da Quianda hoje no Rio de Janeiro? A nossa missão hoje é manter o carimbó dentro desse lugar da salvaguarda, da forma que a gente aprendeu com os nossos mestres. O Quianda, ele não é Quianda Carimbó, ele não tem esse nome, né? Ele tem esse nome multicultural, porque a gente traz o artista de rua, a gente traz o teatro, a gente traz a perna de pau, que a gente também aprendeu e a gente também ensina. Mas a nossa bandeira principal, ela é o carimbó. Então, o objetivo principal hoje do Quianda é ter essas atividades, essas outras atividades artísticas, mas principalmente salvaguardar o carimbó. Então, sempre quando a gente está em algum lugar, a gente leva a bandeira do carimbó. Sempre que a gente tem a oportunidade de falar do carimbó, a gente traz os nossos mestres. E sempre que a gente tem a oportunidade de falar dos nossos mestres, a gente fala da importância de salvaguardar esse carimbó para onde quer que a gente vá. Então, hoje, nosso objetivo é fazer com que o carimbó circule, com que o carimbó ele seja falado, sabe? As pessoas tenham acesso, porque o Quianda, ele nasceu na Zona Norte. Rio de Janeiro, ele é muito grande, né? E o carimbó, ele estava muito centralizado na Zona Sul. Ele era uma coisa que não estava muito acessível ao pessoal da Zona Norte. Então, um dos objetivos do Quianda também é isso, sabe? É levar o carimbó para a Zona Norte, para a periferia, que é onde a gente se identifica, que é onde a gente vê que o carimbó ele se fortalece, né? Então, ele é não só um ato cultural, mas um ato político também. Eu moro numa comunidade, então ele nasceu dentro desse lugar de uma comunidade carente, fortalecimento das mulheres, principalmente. Quando eu comecei a dar oficinas, eu dava oficinas para as mulheres 40 a mais. Então, ele veio nesse lugar também de saúde, de fortalecimento. Então, uma das nossas vertentes também é manter o carimbó em todos os lugares, né? Não só na Zona Sul, mas a gente poder ter ele também aqui na Zona Norte, na Zona Oeste. Em todos os lugares que nós vamos e passamos, a gente está levando carimbó. Falando ainda de salvaguarda, e para ficar muito bem explícito para as pessoas, como é que tu entendes a salvaguarda do carimbó no teu trabalho? Para mim, a salvaguarda é manter ele salvaguardado, ele vivo. É entender que quando a gente está aqui no Rio de Janeiro fazendo ele, a gente está salvaguardando ele como patrimônio imaterial cultural brasileiro. Porque ele não está só lá no lugar de origem dele, sabe? Ele está para além, ele está também em outros lugares. Então, quando a gente fala da salvaguarda, cada lugar que a gente ir, falar do carimbó, manter ele vivo, manter ele ligado a essa questão do patrimônio, a essa questão dos mestres, a salvaguarda desses mestres, né? E do patrimônio como um todo. Então, quando a gente fala da salvaguarda, a gente fala nesse lugar mesmo, de manter ele vivo e manter ele dentro dos preceitos, né, do patrimônio cultural e material, dentro daquele estatuto, né, que tem ali. Então, a gente bebe nessa fonte, a gente passa esse conhecimento e a gente mantém essa importância de estar levando ele para os cantos para que ele possa realmente estar salvaguardado, né, e não dentro de uma caixinha ou dentro de um lugar ou se perdendo com outros movimentos, né. Uma coisa que eu sempre falo nas minhas oficinas é que saia de fita a gente encontra em muitos outros movimentos, né, no coco, no maracatu, até na dança cigana a gente tem saias grandes e rodando, mas é muito importante entender o que é o carimbó, como é que ele está sendo feito, e que as pessoas conseguem entender que quando vê a saia do carimbó, eles vão saber, não, aquilo ali é o carimbó. Não é coco, não é maracatu, é carimbó. Então, eu tenho esse cuidado, né, de passar para as pessoas para que elas entendam o que é o carimbó, para que não se confundam. Então, para mim, isso também é uma importância da salvaguarda, para que as pessoas
saibam o que estão fazendo, saibam de onde está vindo, por que está sendo feito, a quem a gente responde e a importância desse fazer. É um fazer ancestral e a gente tem muito respeito, principalmente por nós não sermos do Pará. Então, eu já enfrentei muitos preconceitos por não ser de lá. Então, é muito importante que as pessoas entendam que não é uma apropriação, sabe, indevida. É uma apropriação muito devida, porque a gente tem muito respeito, a gente fala com muita verdade, sabe? De quem pesquisa, de quem trabalha, de quem leva o carimbó com muito carinho e traz para esse lugar aqui do Rio de Janeiro e mostrar, olha, o carimbó tem potência e ele também pode ser feito aqui com verdade, sabe? Com respeito. Então, isso pra gente é salvaguardar o carimbó. E o que tu buscas despertar nas pessoas durante as oficinas de carimbó? Olha, eu busco que as pessoas tenham esse encantamento que eu tenho com carimbó. E principalmente esse respeito. Porque às vezes fica muito num lugar de eu vou ali fazer uma aula de uma coisa diferente, de uma coisa exótica, né? E não é isso. Então, quando eu dou uma oficina, eu quero que as pessoas entendam, aprendam e respeitem. E que se interessem, né? Que vai buscar, porque não fique só ali naquela oficina, ou naquela aula, né? Ou naquele momento de troca. Porque eu sempre falo, quando as pessoas entram num lugar, elas nunca saem como elas entraram, né? Elas podem sair melhor, mais fortalecidas, né? Com mais conhecimento. Então, eu planto essa sementinha para que eles ou voltem para minha aula ou vão buscar em outros lugares, mas que, sabe, sejam picados pelo bichinho do carimbó e não larguem mais. Às vezes não dançam mais ou não toquem, mas tem um carimbó nesse lugar de respeito, sabe? E de curiosidade de buscar mais, de beber mais nessa fonte. Então, para mim, é isso. Eu busco que as pessoas se encantem e respeitem o carimbó. Quais são as oficinas dentro do universo do carimbó que a Quianda ministra aí no Rio de Janeiro? A gente ministra oficinas de dança, de percussão e da história, né? Então, a gente não chega só para dar os passos do carimbó, só ensinar a tocar. Então, a gente traz uma contação de história, a gente explica, fala desses nossos mestres, a gente dá a parte da dança e a parte da percussão. Então, hoje a gente está trabalhando com essas vertentes, né? De estar alimentando mesmo essa questão didática. O Quianda, recentemente, ele está virando uma banda também, então a gente também produz nos finais das oficinas, em alguns lugares a gente faz um show, a gente trabalha com as músicas dos nossos mestres, então a gente fala que o nome do nosso show é Quianda Canta Seus Mestres, então a gente faz também esse trabalho musical, mas nosso forte mesmo é a didática, sabe? Tá trazendo o carimbó nesse lugar de oficinas de ensinamento mesmo de dança e percussão. No teu ponto de vista, no teu entendimento, o que é o carimbó tradicional? Então, para mim, o carimbó tradicional é esse carimbó que eu conheci lá no oeste do Pará e o carimbó que o Silvano nos ensinou. Que é esse carimbó mais pau e corda, a gente não traz movimentos estilizados. Eu priorizo, por exemplo, na minha dança, a saia tradicional, então eu não uso saia de para folclórica. Eu tenho até uma saia pintada que eu amo, que foi feita aí no Pará para mim, que às vezes quando eu vou em show, em alguma coisa mais ligada ao estilizado, eu utilizo, mas eu tento sempre separar, sabe, o carimbó tradicional do carimbó estilizado, dos movimentos tradicionais, do movimento estilizado. Na percussão também a gente traz muito essa questão da instrumentação básica, né, carimbó, banjo percussivo, a maraca. A gente está muito nesse lugar ainda de manter essa banda nesse lugar. E nas oficinas também. Então, muito cuidado com elementos de corpo, de mão. Eu trago o carimbó tradicional nesse lugar. Explicar e de saber o estilizado e o tradicional, sabe? Então, como a gente tem essa ligação com o carimbó do Oeste do Pará, a gente traz a forma que é feito por esses mestres aí. Como o público do Rio de Janeiro recebe o carimbó nas tuas ações? Graças a Deus tem sido muito bem recebido. A gente tem recebido muitos convites para fazer. Eu recentemente fiz um projeto nas escolas.
Fiz também em CAPS, fiz também em clínicas da família, na Vilas Olímpicas. Então, o carimbó está sendo muito bem recebido. Hoje ele tem sido visto, né, como um todo, não só como o meu, como uma potência aqui no Rio de Janeiro. Então, eu vejo que ele é muito bem recebido, sabe? As pessoas têm respeito, valorizam, sabe? Param para ouvir, param para entender. Então, eu vejo que ele está sendo bem recebido. O que muda dentro de ti quando tu tá dançando carimbó aqui no Pará, aqui na Amazônia? Muda muita coisa. Primeiro que dá aquele frio na barriga por estar aí, por não pertencer a esse território geograficamente, né? Porque meu coração, eu sinto que eu pertenço a esse lugar. Muda muito, assim, o coração bate, fica mais acelerado. Eu sinto o calor das pessoas, muito respeitada pelos mestres e pela comunidade. E a valorização desse cuidado que eu tenho com o carimbó aqui, e eles valorizam isso aí. Então, quando eu vou para aí, eu danço e eu falo, né, dos projetos, e eu vejo o olhinho deles brilhando e o meu brilhando também. Então, é uma coisa muito especial, sabe? Lógico que e tá fazendo aqui no Rio, né, aqui no meu território, é muito especial também. Mas o que muda é essa questão desse respeito, dessa valorização que eu tenho. É como se eu tivesse certeza, tipo, eu tô fazendo a coisa certa, sabe? Porque aqui, por mais que a gente faça, né, a gente não tem muitos mestres aqui. Então, quando eu tô aí, eu tô num território onde, basicamente, eu tô cercada pelos 5 mestres, né? Então, eu fico nesse lugar de estar ali, de estar bebendo nessa fonte, de estar respondendo para eles. Então, muda muita coisa porque eu tenho uma responsabilidade muito maior de estar diante desses mestres e mostrando para eles o que eu estou fazendo aqui. É como se eu estivesse sendo avaliada, né? Então, é uma responsabilidade muito grande estar fazendo aí. Porque preciso mostrar para eles o que eu estou fazendo e depois ter essa devolutiva dos mestres. Olha, Ana, realmente está legal, é isso mesmo, faça, fortaleça. Então, é muito importante. Para mim, é um diferencial imenso. E a Quinta do Mestre de Sereia é um projeto que eu tenho um carinho assim, muito, muito especial, um respeito imenso pelas sereias, super bem recebida todas as vezes que eu fui aí. Mandar um beijo para as sereias de Alter, porque todas as vezes que eu dancei, eu me senti acolhida por elas também. Então é muito importante para mim, sabe, tá fazendo isso aí com eles, né, com os mestres e mestras e com as sereias. A gente sabe que vocês trabalham com outras coisas dentro do Quianda, além do carimbó, como o perna de pau, por exemplo. Me fala um pouco das outras atividades dentro do Quianda. O teatro, a gente está no Fórum de Arte Pública, aqui no Rio de Janeiro, então a gente está lá. Bebendo dessa fonte também é um lugar de muito ensinamento. Perna de pau é um brinquedo que eu aprendi e eu vou ensinando sempre que eu posso. Hoje eu não trabalho, a gente não tem trabalhado muito com a perna de pau, porque a gente teve que fazer uma escolha qual os projetos a gente ia focar. Então, a gente foca no Fórum de Arte Pública, que é onde a gente aprende políticas públicas, é onde a gente se fortalece nessa questão estrutural de produção, inclusive, né, de bastidores. Lá a gente tem todo esse respaldo dos artistas e dos diretores da casa. E o carimbó. Então, hoje a gente está focado no carimbó como oficinas, né, de dança e percussão e tentar levar para outros territórios, né, dentro desse lugar, né, de arte. E o teatro, nesse lugar também, da gente estar levando como contação de história, que é um trabalho que eu tenho feito já há uns 2 anos em feiras literárias. Então, já participei de algumas feiras literárias em escolas, em outros ambientes aqui no meu bairro. Então, sempre que eu participo dessas feiras literárias, é num lugar de artista, de contação de história e também de oficineira. Então, hoje a nossa vertente do carimbó, que a gente está fazendo dentro do Quianda, a gente está focando bastante no carimbó e nessa questão do teatro. O que significa exatamente Quianda? Por que tu escolheste esse nome? Quianda é a sereia preta de Angola. Eu vi uma vez uma criança lendo no ônibus, assim, aí eu olhei Quianda e aí eu vi, falei, nossa, a sereia preta, né, essa conotação da sereia, eu sou preta, né, eu me identifico como uma mulher afro-indígena, indígena por conta do meu pai, afro por conta da minha mãe. Quando eu vi sereia preta, aí eu fui ler o livro, fui ler a história.
E aí é uma história linda, né, da sereia de Angola que vem para cá, vai se encontrar com a Yara na Amazônia. Eu falei, nossa, esse nome é lindo. Para mim, ele casa muito com o meu projeto, com o que eu estou fazendo. E aí virou Kianda-Cia multicultural por conta das pluralidades, né, que a gente pode estar explorando, até mesmo com o próprio carimbó, para não ficar parecendo que é uma coisa fechada, que é uma caixinha. E eu acho que nós somos, principalmente como artistas, nós somos múltiplos, a gente pode fazer muita coisa, mesmo que a gente, naquele momento, como agora, a gente se dedique a uma coisa. Eu acho que a gente pode fazer muita coisa e a gente tem um sonho, né, de ter um espaço, de criar um instituto, que a gente possa dar oficinas, onde a gente não só toca e dança, a gente constrói instrumentos, a gente constrói corimbó, a gente constrói maracas, a gente constrói banjo. Então, a gente também quer dar oficinas dessa construção de instrumento, essa potência dessa sereia que vem de um lugar tão distante, vem para cá, ele me remete exatamente à minha história, que sai daqui do Sudeste, vai lá para o Pará estudar, vai lá para o Pará entender como é que essa cultura é feita, beber nessa fonte, para poder, quando eu voltar, eu fazer direito, sabe? Eu fazer com propriedade, ter da onde responder. Então, Kianda vem desse lugar, essa sereia preta que desbrava, que corta o Brasil para ir lá estar com as iaras, né? Com as sereias da Quinta do Mestre, ou com as sereias lá do Pará, e ter essa união com essas meninas e com os nossos mestres. Então, Kianda vem desse lugar, é a sereia preta. Onde vocês se apresentam no Rio de Janeiro? Para onde vocês levam o carimbó? Aqui no Rio, a gente tem tido bastante ascensão do carimbó já há alguns anos. Então, a gente tem carimbó em restaurantes, a gente tem carimbó em teatro, a gente tem carimbó nas praças, a gente tem carimbó nas escolas. O carimbó hoje ele está em muitos lugares, né? A gente tem carimbó na escola de samba. Então, o Kianda ele tem explorado esses ambientes, né? A gente tem tido abertura para esses lugares para estar se apresentando. Eu tenho um projeto dentro do Kianda chamado Carimbó para Todos, e o O final é uma arroba, né? Porque não tem gênero, não tem idade, é para todos. Então, a gente está em todos os lugares também. Então, onde chamar, a gente está levando carimbó, a gente vai buscar, hoje a gente está muito focado também na escrita de projetos, para a gente poder estar ampliando mais esse leque de lugares. Mas hoje a gente tem festivais que a gente participa, sabe? Tem os restaurantes que abrem para os grupos, não só para mim, como para outros movimentos, né? A gente hoje tem muitos movimentos, muitos artistas fazendo carimbó aqui no Rio de Janeiro. Eu já dancei carimbó na Perna de Pau, mas a gente tem um projeto aqui no Rio também, que é o Carimbó dos Altos, que trabalha com carimbó em Perna de Pau. Então, eu tenho muito respeito por eles. Então, hoje eu faço meu carimbó de uma outra forma, até para a gente não ter essa questão de ficar competindo, né? Então, é muito importante a gente ter respeito pelos grupos. As meninas fazem lindamente. A gente também tem as bandas. Então, a gente tenta manter esse convívio, sabe? Se respeitando dentro desse lugar. É um território que está crescendo muito. Tem lugar para muitas pessoas. Tem lugar para muitas formas. E eu escolhi trabalhar com esse carimbó, né, mais tradicional, então eu tento fazer dessa forma, né? E quantos vocês são no Kianda? Então, Kianda sou eu e meu marido, e quando a gente fala Kianda Banda, a gente tem outros parceiros, né, que integram o grupo com a gente, mas o Kianda basicamente é eu e o Aurélio, que também saiu lá do Carimbloco, também a mesma história, né? Bebemos nessa mesma fonte, e aí a gente entendeu o que a gente podia fazer. Então, o Aurélio, ele é o meu braço direito, assim, nesse projeto, sabe? Ele tá comigo, ele segura a minha mão nas minhas ideias doidas e eu nas ideias doidas dele. E nas construções de instrumento, então essa parte é toda com ele, a parte da percussão é toda com ele. Então, as oficinas de percussão é ele que dá, eu fico mais focada na contação de história e na dança. E aí o Kianda somos uma dupla, a dupla de dois aqui, forte, fazendo essa companhia crescer, né? É o que a gente quer ser muito mais, né? Onde a gente encontra o Kianda e a Ana Paula nas redes sociais? Então, a gente tem o Instagram, né? Kianda-Cia Multicultural.
O meu particular é Ana Paula Felipe, anapaula.felipe. Então hoje eu tô basicamente no Instagram, tô começando a movimentar um pouquinho o YouTube, ainda meio que engatinhando nas redes sociais, né? Que eu gosto mais dessa coisa do tete a tete. Mas a gente vê que é importante ter uma página, né? Para começar a divulgar. Eu tenho colocado bastante coisa lá. Mas achando lá o que anda, @QueAndaSia Multicultural, vocês vão encontrar a gente, vão encontrar as nossas outras páginas também. Hoje a gente tem divulgado aonde a gente está fazendo. Então, sempre quando tem alguma coisa, alguma oficina ou alguma apresentação, a gente divulga lá também. Então, a gente está basicamente hoje no Instagram mesmo. Bom, mundo, agora que a gente fez esse rolê lá no Rio de Janeiro e conversamos com a maravilhosa Ana Paula, o que eu vou dizer para vocês? Vem para cá pro canal, que aqui sempre tem muita novidade. Aqui sempre tem artista lutando pela arte, pela cultura, levando com muito talento o seu melhor, a sua alma. Como a Ana Paula, que leva a dança do carimbó para o Rio de Janeiro e para todos os lugares do mundo. Obrigada, Ana Paula, pela tua participação. Te desejo sucesso. Obrigada. Oi, mundo! Eu tô de papo com a Hélia de papo com eu. Eu tô de papo com a Hélia de papo com eu.